A semana passada expliquei até a parte introdutória da confirmação da convicção. E agora vou explicar a parte introdutória da iniciação. O Sutra diz: naquela ocasião, na hora da refeição, o Bhagavat colocou seu manto, pegou sua tigela e se dirigiu à grande cidade de Sravasti para mendigar seu alimento. Logo após ter mendigado de acordo com a regra na cidade, voltou à sua morada. Quando terminou de se alimentar, guardou seu manto e sua tigela, lavou seus pés e se acomodou em seu assento. Naquela ocasião, refere-se ao dia em que a Assembleia do Dharma do Diamante seria iniciada. Bhagavat, a palavra sânscrita que significa honrado pelo mundo, é um dos títulos, um dos 10 epítetos do Buda. As virtudes e a sabedoria do Buda são supremas e inigualáveis, respeitadas não apenas pelas pessoas e devas do mundo, mas também pelos nobres dos 3 veículos, os liberados, Sravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas. Por isso é chamado de honrado pelo mundo, Bhagavat. Na hora da refeição, por volta das 9 ou 10 horas da manhã, o Buda e os monges viviam de esmolas e seguiam o preceito de não comer após o meio-dia. Então, vem que tempo chega, então às 9 ou 10, começa a caminhar desde a fora da cidade para entrar na cidade a mendigar. Portanto, a mendicância na cidade sempre ocorria naquela hora, a 9 ou 10. Até hoje, em Sri Lanka, a Birmania e Tailândia, os monges fazem isso. Quando chegou a hora de pedir esmolas, o Bhagavat colocou seu manto, pegou sua tigela e se dirigiu à grande cidade de Sravasti para mendigar seu alimento. Pela regra do Buda, a veste Kashaya tem 3 tipos. O manto interno de 5 pedaços, chamado Antarvasaka. O manto médio de 7 pedaços, Uttarasanga. E o manto superior de 9 pedaços, Sangati. O manto interior, Antarvasaka, é usado constantemente, mesmo durante dormir e realizar atividades diárias, incluindo necessidades fisiológicas, é a roupa interior. O manto médio, Uttarasanga, é uma vestimenta formal usada em reuniões públicas e palestras. E este é o Uttarasanga, o que eu estou vestindo agora. O manto superior, Sangati, é cor amarelo que nós colocamos durante cerimônias como Vesak, durante as cerimônias mais grandes. Então, é usado durante a mendicância, pregação, cerimônias, etc. E é considerado a grande vestimenta formal do budismo. Aqui, colocou seu manto, se refere ao manto superior, Sangati. Mas não necessariamente significa que estava vestido enquanto andava, mas poderia estar carregando no ombro ou por um assistente, e só o vestia ao chegar na cidade. A tigela é o utensílio usado para segurar a comida, e
A tigela é traduzido como medida adequada, significando que varia de tamanho de acordo com a quantidade de comida que cada um consome. A tigela usada pelo Buda era, segundo a lenda, era feita de pedra. O parque Anathapindada está fora da cidade, por isso o sutra disse: se dirigiu à grande cidade de Sravasti para mendigar seu alimento. Logo após ter mendigado, de acordo com a regra na cidade. Isto descreve o processo de mendicância. O sistema de mendicância no budismo é de pedir a comida igualitariamente, exceto para aqueles que não acreditam na joia tríplice e não desejam oferecer comida. Não se deve pular casas ao pedir esmolas, para evitar difamação e mal-entendidos dos outros. Significa que tem que pedir, mendigar em sequência, casa por casa, 7 casas ao máximo. E se o monge pede comida e é suficiente já na terceira casa, então termina a mendigar. A frase ter mendigado de acordo com a regra ou pedir esmolas em sequência refere-se a não fazer distinção entre ricos e pobres, nobres e humildes, pedindo esmolas casa por casa, em ordem, em sequência, máximo de 7 casas. No entanto, entre os 10 principais discípulos de Buda, vou contar uma história. O venerável Mahakāssyapa, ele tinha um forte aspecto de ascetismo, ele é bem asceta. Nunca pedia esmolas nas casas dos ricos. Por quê? Pois acreditava que a riqueza era o resultado de ter praticado a generosidade e plantado campos de méritos em vidas passadas. Então ele pensava assim: já que nesta vida esses ricos já estão tão prósperos, por que adicionar ainda mais a sua riqueza? Portanto, ele preferia pedir esmolas nas casas dos pobres, tornando-se o campo de mérito dos menos afortunados. Por isso, sempre foi mendigar dos pobres, não dos ricos. Esse é o caso de Mahakāssyapa. Então, o que acontece com Subhuti, o venerável Subhuti, desse sutra? Conhecido como o primeiro em compreender o Sunyata. Então, era exatamente o oposto. Ele achava que as famílias pobres e miseráveis mal conseguiam sustentar suas próprias refeições. Então, como ele poderia aumentar suas dificuldades? Enquanto para as famílias ricas, dar um pouco de suas riquezas não seria um problema. Seria fácil. Então, ele era de mendigar dos ricos e não dos pobres. No Sangha, na comunidade monástica naquela época, tinham 2 campos. Aqueles que acreditavam que, o Mahakāssyapa está no certo, e outros que acreditavam que Subhuti está no certo. E esses comportamentos extremos foram descobertos por Buda, e que um dia convocou a comunidade monástica para um ensinamento especial, para falar a eles. E falou assim: propositadamente mendigar dos pobres ou dos ricos são atos de uma mente desequilibrada e ressentida. O Dharma deve ser estabelecido na igualdade. Embora o mundo esteja cheio de discriminação, nossos corações devem residir na lei da igualdade. É na lei da igualdade que podemos desfrutar de benefícios, tanto pessoalmente quanto para os outros.
Uma mente desequilibrada e ressentida é precisamente a causa dos conflitos na sociedade atual. Porque uma vez que as pessoas começam a comparar, elas começam a disputar e com disputas os conflitos surgem. As pessoas geralmente exigem um tratamento justo dos outros. Mas, na verdade, não existe uma verdadeira justiça no mundo. Porque, embora na teoria a natureza búdica de todos nós seja igual, na prática há diferença de causa e efeito. Cada um de nós fez ações diferentes do passado ao presente. Cada um tem diferentes méritos e circunstâncias. Então, é natural que os resultados e situações não sejam exatamente os mesmos. Portanto, não pode haver verdadeira justiça, igualdade no mundo. A única justiça pode ser criada por nossos próprios corações, nossas mentes, e alcançar um equilíbrio. Se cada um de nós entender o princípio de causa e efeito, naturalmente podemos transcender as discriminações mundanas e haverá harmonia e ausência de disputas, conflitos entre as pessoas. Então, aqui agora vou pedir paciência de vocês e também desculpa. Vou falar de algo muito desconfortável. Desde 2006, quando vim à América do Sul, primeiro fui à Argentina, depois Brasil e Paraguai, para propagar o Buda Dharma, descobrir um segredo que eu chamo manipulação política muito interessante por parte dos políticos locais, aqui na América do Sul. Ou seja, eu evidenciei e vi, escutei os discursos de como eles usam o hoje, para incitar e mobilizar a maioria da população de classe média e obter seus apoios e votos. E não é de um lado, eu vou falar de ambos lados. Por exemplo, o discurso da esquerda, reformistas, afirma: a maioria dos ricos, grandes corporações, são como bandidos com corbata, bandidos com traje, bandidos de terno, cujas riquezas vêm da exploração das massas, especialmente dos benefícios dos pobres. Então, a ilusão da esquerda é que eles tentam de plantar na mente das pessoas da classe média, que é a maioria, os pobres são vítimas, representam a pureza. Pobreza é pureza, é bondade, é humildade. Muitos que moram nas ruas são filósofos, são poetas com ideais. Sim? Será? Vocês acham? É uma ilusão. Então, esse é o discurso da esquerda. Vamos falar do discurso da direita. Conservadores. A maioria dos pobres são vagões. Vagões. E suas dificuldades vêm da sua própria preguiça, negligência. E a ilusão da direita é: os ricos são os fortes
líderes da humanidade, os mais capazes de sobreviver. Eles representam o cúmulo da inteligência, inovação, o progresso da sociedade. Será? Segundo os dados mais recentes do ano 2023, mostram o 1% mais rico da humanidade. Ok? Então, todas as propriedades, conta bancária que você tem, subtrair as dívidas. Se você tem mais de $1 milhão, você já pertence a esse 1% da humanidade. Esse 1% possui 53% da riqueza mundial. E eu sei que tem alguns 1% aqui na multidão. Então, a esquerda defende mais impostos sobre os ricos e mais benefícios sociais para os desfavorecidos. Por outro lado, a direita defende a redução do imposto de renda, menos benefícios para os grupos desfavorecidos e falam de respeitar o mecanismo do mercado, demanda e oferta. Então, ambos os lados têm seus argumentos, argumentações. Tem razão. Mas qual é a principal motivação, vocês acham, dos políticos falando assim? Por detrás deles, geralmente não é o bem-estar da população, mas os interesses dos partidos e dos políticos mesmos. Porque se a economia está mal, eles nunca reduzem o salário deles. Para pensar. Então, eu peço desculpa a vocês, ok? Políticos da esquerda e da direita usam e manipulam o ódio do povo para obter quê? Votos, benefícios políticos, que tem que ver com nós. Então, vamos falar qual é a perspectiva budista. A partir do ter mendigado de acordo com a regra, podemos entender a atitude do Buda em relação aos pobres e aos ricos. Tratar os pobres e ricos com um coração igualitário, com equanimidade. O Buda encorajava os pobres a acumularem méritos e a fazerem boas conexões com os outros, ajudar os outros. Ele, por outro lado, regozijava os ricos por sua generosidade, incentivando-os a cuidar mais dos desfavorecidos. Então, o Buda, naquela época, tinha muitos ricos que eram discípulos dele. E ele não falava, você é muito rico, você não pode ser budista. E tinha muitos pobres que eram até monges e classe do escravo. Então, o Buda viu com equanimidade a todos os seres. E até ele falava com os ricos, como Anathapindada, cada ano abre seu armazém e doar por um mês. Qualquer pessoa que precisa do recurso pode entrar na porta e pedir algo, uma comida, por um mês inteiro. Voltou à sua morada. Após a mendicância, ele retornou ao Parque Jeta para comer, o Buda. Quando terminou de se alimentar, guardou seu manto e sua tigela, lavou seus pés
e se acomodou em seu assento. Então, após terminar a refeição, o Buda guardou a vestimenta usada na cidade e a tigela, usada para guardar a comida. Tudo de maneira organizada. Mendigar na cidade era feito, eles entravam descalço e andando nas estradas. Inevitavelmente acumulava poeira. Então o Buda, seguindo os costumes humanos, precisava lavar os pés. Se acomodou em seu assento. Não é apenas sentar casualmente, uma postura assim torta, mas preparar o local para sentar. Manter uma postura reta, como vocês agora, e praticar a tranquilização e a introspecção, a meditação. Como mencionado acima, mendigar está associado a quê? A disciplina, shila. Sentar está relacionado à concentração, samadhi. E observar corretamente os fenômenos pertence à sabedoria, prajna. Além disso, ir e vir entre o Parque Jeta e a cidade de Sravasti são ações do corpo, kaya karma. Entrar em concentração e focar a mente na contemplação correta são ações da mente, manas karma. E falar o Dharma após sair da concentração são ações da fala, vacha karma. A diligência nas três ações, como os três treinamentos, mutuamente se complementando, serve como a causa principal para a pregação do Sutra do Diamante, da perfeição da sabedoria. Então, muitos sutras Mahayana geralmente começam com o Buda emitindo luz ou tremendo a terra como introdução. Mas este sutra, com o ato de entrar na cidade para mendigar. O pensamento central dos sutras do Prajna está no entendimento, compreensão de que todos os fenômenos são sunya, ausentes de natureza própria, livres de todo tipo de apegos ilusórios. Mas aqueles que não alcançam o significado real do sunyata, a confiança e a disciplina carecem de fundamento, não tem a disciplina nem a confiança, então eles acham que tudo pode ser desnecessário. Vou realizar sunyata diretamente, independente de todas as outras coisas. Não, porque não percebem que no ensinamento do Buda sobre o sunyata, o importante é se liberar dos apegos e alcançar a compreensão precisamente. Não pode se afastar dos três treinamentos: disciplina, concentração e sabedoria. Se alguém negligencia a disciplina, a concentração e a sabedoria, ao falar sobre o sunyata, certamente terminará mal entendendo sunyata. Como tudo vazio, não existe nada. Isso não é sunyata. E ao respeito da realização. O sunyata da natureza própria, livre de características, signos, marcas, não se afasta dos fenômenos condicionados, como comer, dormir, caminhar, sentar, tudo.
Deve-se experienciar isso nas atividades cotidianas. Portanto, vestir-se, comer, interagir e sentar. Todos são locais para a contemplação correta do Sunyata. O Buda está prestes a ensinar o verdadeiro Sunyata da sabedoria transcendental. Então, ele expressa primeiramente nas atividades cotidianas de vestir, comer, morar e agir, que o Sunyata da natureza própria é precisamente o surgimento condicionado. E o surgimento condicionado é precisamente o Sunyata da natureza própria. Isto é chamado o sendeiro do meio. Então, a parte introdutória da iniciação já foi explicada. Amém.